Hoje o programa tá do jeito que a gente gosta, Evelyn. Cheio de propósito, história, mas principalmente potência. A nossa convidada é dona de um salão. Ela é especialista em nail designer e ela é apaixonada pelo que faz. Quando ela fala de beleza, ela fala com alma. Olha só, Fer, além de empreendedora, ela tem uma missão: valorizar a profissão de manicure. Tanto que está organizando um evento lindo, voltado para formação, para autoestima e visão de futuro, para essa área que transforma todos os dias a vida das pessoas. Ela tem garra, ela tem visão, ela tem um olhar apurado para o que de fato importa. Pessoa arrumada, pessoa de bem, autoestima, mas por dentro e por fora. E ela está aqui hoje para contar tudo isso para nós, mas nos detalhes. Seja muito bem-vinda, Yara. Nosso programa, Obrigada, Yara, por ter aceito o convite para vir. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. Vocês também são referências para mim. Você, Fer, você, Evelyn, sei que você também teve na área. Sim. É uma pessoa, um exemplo também, as duas. Muito bom, fica feliz aí com o aceite do convite. Com certeza. Yara, a gente vai fazer algumas perguntas para você, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, contar a história que você escolheu viver, para quem nos assiste também se inspirar e conhecer um pouquinho de todo o seu trajeto, né, que vem com uma história já de um tempo e vem mudanças aí pela frente também com novos horizontes. Isso. Então a gente quer contar isso para o pessoal, tá? Tanto para nós como para o pessoal. Yara, como e quando começou sua trajetória com as unhas? A minha trajetória com as unhas começou bem cedinho. Na verdade, a minha paixão por unhas começou quando eu era criança ainda. Só que como profissão foi depois, né? Vamos dizer que a minha primeira paixão foi aos 11 anos de idade, quando a minha mãe fazia unhas, né? E, na verdade, na época, eu acompanhava ela e eu achava lindo aquela mulher atendendo e aquele monte de gente querendo fazer unhas com ela. Então, acabou entrando na minha mente. Naquele momento, eu me apaixonei por unhas. Que delícia, né? Desde novinha, eu não sabia que era tão nova. Sim, aí depois, como antigamente o pessoal não valorizava, né, essa profissão, ficou sendo ali o meu hobby, atender. Então, eu fazia das minhas amigas, do meu trabalho, atendia familiares, mas sempre foi a minha paixão. E até que chegou um ponto que eu falei, não, eu quero viver disso, é a minha paixão. E se tornou Yara, né? Isso. Que delícia. O salão, quando que ele começou, Yara? Essa história toda, onde veio o seu salão? Onde ele entra nisso? Na verdade, o salão veio bem depois dessa mudança, né? Eu trabalhei muito no mundo corporativo, né? Porque eu era de São Paulo, eu não era daqui de Indaiatuba. E tudo começou quando eu mudei para o interior de São Paulo e eu não consegui me recolocar no trabalho. Então, eu vi um momento de eu trabalhar com as unhas. E, na época, eu trabalhava num supermercado, que eu era da parte de financeiro, não tinha nada a ver com unhas. E, no meu almoço, eu atendia as minhas amigas. Então, uma dona de um salão foi até o Carrefour, né, que é hoje, e falou assim, você não tem vontade de trabalhar em nenhum salão? Aí foi quando eu fiquei meio assim, como assim trabalhar em salão? Nunca passou pela minha cabeça. Uma porque a minha mãe falava assim, manicure, você vai ficar fazendo a unha das pessoas, mas era algo que eu gostava muito. E aí foi quando eu aceitei ir trabalhar no salão. E ali não parei mais. Estou aqui trabalhando até hoje. Super interessante. E é gostoso a gente ver assim, né, essa paixão, né? A gente vê uma entrega mesmo, né? Uma entrega, porque você desde pequena gostou, estava em outra área. Então, assim, tinha já uma outra profissão, uma outra história, e de repente você se vê fazendo unha, se entregando a uma paixão antiga, né? Exato. Por assim. E na minha infância foi isso mesmo, eu fazia das amigas, era algo que eu gostava. E eu não fazia unha igual as pessoas falavam. Você começou a fazer unha? Eu falei, não, eu fazia porque eu gostava daquele momento de estar ali compartilhando, fazendo unha. Então, eu acho que o que deu certo também é isso, porque eu falo que as pessoas, elas têm um dom. Eu acho que para mim sempre foi, por mais que eu trabalhei em outras as áreas, sabe, você se sentir satisfeita pelo que você faz. Então, quando eu estou fazendo unha, não é
um trabalho para mim. Então, é algo realmente que eu gosto de me entregar naquele momento que eu estou com a cliente. Então, é algo que eu realmente gosto. Às vezes, de formação, já tive várias formações, igual eu já falei, da área da beleza, só que eu optei viver de unhas. Olha só que legal. E dentro desse período todo em que você está na unha, teve algum momento que você pensou em desistir e falou, já deu para mim? Nunca pensei em desistir. Eu sempre quis avançar. Eu fui buscar conhecimento, me inspirei em algumas mulheres que, para mim, a gente se refere a outras mulheres, né? Então, eu procurei me alinhar com mentoras que falavam a mesma linguagem que eu buscava e fui fazer cursos, outras formações, busquei conhecimento e me aprofundei, mas desisti nunca quis desistir, porque eu acho que a gente tem uma missão. Hoje eu entendo que eu tenho uma missão. É interessante isso, né? Porque é lógico, dentro de qualquer negócio, existem momentos difíceis, né? Que se passa. Mas acho que quando ela fala não desistir, porque a paixão é tão grande pelo que faz, que o desistir não passa pela mente mesmo, né? Não. Isso está fora de cogitação. Eu vou tentar tudo, mas menos desistir. Não desisto, porque é uma missão mesmo que a gente tem, né? Quando você gosta, trabalha com o que você quer, trabalha, se entrega, realmente você não pensa em desistir. Sim, é o seu propósito, né? Você entende que tem um propósito tudo que você está fazendo. Exato. E isso faz a diferença. E eu acho interessante também essa questão de buscar conhecimento. Você fala que você foi estudar, você procurou outras coisas, assim, vai melhorando em cima do que você tem. Exatamente. Então, não ficou só focado só no atendimento básico, né? Você foi a mais, além, né? Num atendimento melhor, num trabalho diferenciado. Quem conhece o seu salão, quem conhece o seu trabalho, sabe o que é, né? Do que a gente está falando, né? E eu procuro sempre trazer esse aconchego mesmo, esse acolhimento para as mulheres, porque eu acho que hoje o mundo está diferente, as pessoas estão diferentes. Tem gente que às vezes não tem tempo para ela, e às vezes aquele momento é o único momento que ela tem. E às vezes são empresárias, donas de casas, que tem aquele momento único para ela. E o salão hoje não é mais sobre unhas. Entendeu? É sobre o acolhimento que a gente traz. Vocês são mulheres, vocês sabem que não é difícil você ser mãe, você ser empresária, você sair de casa para trabalhar. E é nesses momentos que eu vejo que a gente consegue ter esse acolhimento. É uma troca, na verdade, não é só unhas. Isso é lindo, hein? A pessoa se sentir acolhida mesmo. É um ato de carinho, né? É um momento que a pessoa está se dando carinho, né? Sim. E o que você acredita, Yara, que seja um diferencial de uma profissional comum de uma manicure extraordinária? O que você acha que é o fator aí que diferencia uma da outra? Na verdade, assim, eu acho que a manicure, ela se torna uma manicure extraordinária. Isso daí é muito de dentro para fora, né? O momento que ela se encontra, o momento quando ela sente que ela precisa mais, buscar mais, porque eu acho que todas têm capacidade de ser uma manicure extraordinária. Todas têm a capacidade de buscar conhecimento, de tentar ser melhor. Porque eu falo que é tudo uma questão de aprendizado. Então, eu acho que a diferença, basicamente... É o buscar, então. É o buscar, conhecer, se conectar, buscar conhecimento. É um grande segredo mesmo, com né? certeza. E é interessante isso, porque você comentou que você fez várias formações, né, dentro da sua área, foi atrás de mentores que tinham a mesma linguagem. Sim. Então, isso foi te formando como profissional melhor, né? Exatamente. Então, essa questão do extraordinário é muito quanto você investe em você mesmo, em questão do seu crescimento, tanto pessoal como profissional. Exato. Eu creio que todos nós temos a capacidade de chegar onde nós quisermos, sabe? Todas as mulheres têm a capacidade, basta você mudar a sua mentalidade. Eu acho que o que muda de qualquer que seja a profissão é a mentalidade e você se autoconhecer. Quando você tenta se autoconhecer também é algo que faz toda a diferença. Não, com certeza. Falou tudo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como empreendedora na área da beleza? Qual foi, assim, um desafio? O maior desafio foi comigo mesma. Foi comigo mesma porque eu não nasci empreendedora. Eu passei por momentos muito complicados na minha vida. E eu digo assim, eu sempre fui uma pessoa muito dominante, muito, quero fazer, quero correr atrás e colocava esse peso nas pessoas.
Então, por isso que eu falo que a questão da mentalidade, do autoconhecimento, faz com que você abra portas também. Então, hoje eu tenho uma equipe que, por mais que sejam meninas que estão começando, meninas que vão crescer muito, eu aprendi a lidar com as pessoas. E às vezes a gente está lidando com pessoas que às vezes a gente não se olha. A forma que você está lidando com as pessoas é a forma correta. Entendeu? Então eu acho que esse é o diferencial, é você entender que é sobre você, não é sobre as pessoas. Quando você aprende a lidar com as pessoas, você muda o seu ambiente de trabalho. Então é sobre isso. Com certeza, com certeza. A gente percebe muito isso, assim, independente de lugar de trabalho, né? Quando você lida com mais pessoas, ou até mesmo com um só, mas enfim, quando é com mais, o desafio se torna maior, né? Sim. Porque cada um tem uma personalidade e tudo mais. Mas não é nunca sobre o outro, é sempre sobre nós, né? Uma vez que você está resolvida, não é? Uma vez que você está resolvida, as coisas vão fluindo com mais facilidade, né? Exatamente. E aí a gente tem uma devolutiva igual ao que a gente dá. Né? Exatamente. Então e você acaba vendo quais os tipos de pessoas que você quer ter com você, né? Você começa a olhar no olho das pessoas, você começa a entender as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá muito difícil contratar, tá muito difícil ter pessoas para trabalhar. Só que ela só está falando aquilo com o olhar dela. Então não vai conseguir, entendeu? Você tem que olhar com o olhar da pessoa mesmo. E hoje eu vejo que isso era algo que me atrapalhava muito. Me atrapalhava muito, porque nem sempre as pessoas são dominantes. Né? O comportamental das pessoas conta muito. E é sobre a forma que a pessoa quer ser tratada. Sem dúvida. É muito positivo mesmo. E você comentou das pessoas, escolhas. Eu sempre vou pro lado da ambiência, né? Os ambientes também que você se coloca, né? O crescimento também envolve isso, né? Eu quero, eu tenho planos, mas se o ambiente que eu convivo, as pessoas que eu estou ali do meu lado não têm essa mesma visão ou propósitos, dificilmente eu vou conseguir ter força para lutar por aquilo ali, né? Então a ambiência também é muito importante. E é sobre isso mesmo, porque quem faz um ambiente somos nós. Sim. E às vezes quando você está perdida, que você não se encontrou, que você está buscando algo no outro, você não vai conseguir mudar o seu ambiente de trabalho. Então você vai querer cobrar da pessoa que você não está entregando. Então eu acho que é sobre isso, é você entender que é sobre você e você tem que buscar conhecimento. Para ter pessoas próximas, para, igual a Fer falou, ter um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor. Porque quando você consegue atingir esse nível, aí você começa a ver que você fez um bom trabalho, que você está crescendo. Então é sobre nós mesmos. É com certeza isso. E assim, você percebe até nos clientes à volta. Sim. Porque o cliente, ele gosta de estar num lugar onde as pessoas estão sempre lá, né? A minha avó falava isso, onde tem gente, vai gente. Não é assim? Então assim, a pessoa chega, ela encontra sempre a mesma pessoa, forma-se um vínculo ali, né? Então você percebe que o colaborador que está ali, está há bastante tempo, é porque é bom estar ali. Aí o cliente quer ficar ali também, e aí é uma bola de neve, vai crescendo, né? Vai aumentando, e é gostoso estar num lugar assim, uma equipe sólida. Não é? Exato. O cliente também traz essa confiança para ele também. E essa é a pergunta que eu ia fazer. O que não pode faltar no atendimento do seu salão? O que tem sempre que ter ali? A gente está falando sobre isso, ambiente. E aí? Na verdade, a unha impecável é a obrigação. Isso é obrigação. E o que não pode faltar é o acolhimento, o carinho. A pessoa se sentir acolhida, a elevação da autoestima dessa mulher. E a gente tenta trazer ali no Vila Beauty isso, trazer esse acolhimento, sabe? Eu falo que é unha terapia, né? As clientes chamam de terapia, que elas desmarcam tudo, menos a unha. Faz total sentido. É unha terapia, hoje é unha terapia. É forte. Isso, com certeza. E a Yara comentou uma coisa lá no início que faz todo sentido, né? Às vezes é aquele único momento que ela vai ter para ela. Exato. Né? Vou fazer minhas unhas, é o momento que eu preciso fazer. E você falou isso até bateu em mim, porque realmente é o momento do cabelo, é o momento da unha, é o momento meu. Então é aquele momento que eu quero chegar num lugar e ser bem recebida. Eu quero sentir um carinho gostoso. Sim. Eu não
falo nem tanto do mimo, né? A questão do ambiente. Sim. Um ambiente gostoso clima. de estar, Sim. né? Então, isso é um diferencial mesmo, o salão da Yara. As meninas são muito acolhedoras. É um salão que eu sei porque eu já frequentei, Sim. trabalhei, né, com o salão, Sim. mas assim, é muito legal o clima que o salão tem. E aí é muito o que tem a ver sobre você reflete nas meninas, né? Exato, é sobre o que a gente vai trabalhando na gente mesmo, e é o que eu busco, né, sempre, esse acolhimento. Isso é fantástico. E o que você diria para quem acha que manicure é uma profissão de passagem? Na verdade, as pessoas têm, né, acha que é uma profissão de passagem, mas eu nunca achei que fosse uma profissão de passagem, porque quando você entende o sentido de ser uma manicure, é você ter aquela pessoa ali por um período, o que você pode fazer de transformação na vida daquela pessoa. Como eu falei, a unha é só uma desculpa. Então, hoje as pessoas conseguem entender que não é mais sobre as unhas. Então, você busca conhecimento, você traz essa pessoa para aquele seu momento. Ali você ouve histórias, às vezes pessoas que estão no fundo do poço, às vezes mães que não têm acolhimento nenhum, às vezes são histórias de mulheres que não têm uma família, sabe, unida. Então, ali não é só mais unha. Eu sempre falo, sempre de época de salão e antes e depois também continuo falando que a manicure, ela é o coração do salão. Exatamente. Ela é o coração, porque não existe salão sem manicure. Exatamente. Não existe salão sem manicure. E eu acho que essa profissão hoje, as manicures estão entendendo isso. Tem muitas ainda que ainda vão aprender, mas quando elas entenderem, você vai ver o sucesso que ainda vai ser quando você... É uma potência, né? É uma potência, quando elas entenderem. Eu acho muito lindo, assim, até porque é um trabalho de arte, né, também, né? Sim. Eu acho tão interessante. E até te perguntar, que técnica da Nail Design você mais ama fazer? E por quê? Qual que é que você mais ama? Na verdade, eu amo fazer unha. Não importa qual seja. E, só que hoje, vamos dizer, o que eu construí, fora a unha tradicional, que foi algo que eu trabalhei, tem 23 anos que eu estou no mercado, 8 anos que eu trabalho como nail designer, né? Então foram 15 anos fazendo unha tradicional. E eu sempre tive a cabeça muito fechada por conta dessa técnica, né? Que é o alongamento, toda essa questão. Porque além de ser manicure, sou cabeleireira formada, eu tenho curso de maquiadora, sou podóloga formada. Então, eu parei com tudo para seguir essa profissão. E hoje, o que eu construí foi com esmaltação em gel e blindagem. Porque a maioria das minhas clientes são clientes mais clássicas. Então, foi algo que, para mim, deu certo. Então, vamos dizer que eu faço todas as técnicas, tenho todas as formações, mas o que mantém hoje o meu negócio é a blindagem e a esmaltação em gel. Então, para mim, é a melhor técnica que tem. E a técnica que agrada a cliente, né? Porque a gente tem que conhecer a nossa cliente. Esse é o caminho. É isso mesmo, né? A gente vai encaixando, né? E aí aquilo se torna funcional, né? E é gostoso de fazer, né? De toda forma, é um carinho, né? De toda forma. É um carinho. É um momento que a pessoa tá ali com você, você se dedica a ela. E aí é gostoso essa, né? Troca, essa né? troca, exatamente. É uma energia muito boa. Sim. Como você se atualiza nas tendências dessa área? Na verdade, eu sempre busco mentoras, né? Exemplos de mulheres empreendedoras que estão na minha frente no sentido assim de conhecimento. Sempre busco mentoras, instrutoras para poder atualizar. Também vejo muito no internacional, sigo algumas mulheres de fora também. E vou em feiras, workshops, tento estar sempre em eventos voltados para unhas, empresas que também, né, que trazem materiais. Igual hoje eu falo que tem muita coisa crescendo, muita coisa evoluindo no mundo das unhas. Então, é algo que a gente tem que buscar sempre, qual que é o melhor material, o que se adequa mais com a sua cliente, qual que é o tipo de material, a técnica que você vai usar. E aí você vai se alinhando com mentoras, com pessoas que possam fazer você evoluir também. Porque a gente sempre tem algo a aprender. A gente nunca sabe tudo. Então, é sempre estar buscando esse tipo de instrutora, mentora, para poder evoluir também.
Com Isso é certeza, bom né? porque se mantém em movimento, né, Yara? Se você fosse ficar na técnica desde quando começou, não, né, as pessoas não iam sentir, assim, com vontade de estar no seu salão. Agora, você está sempre se atualizando, então as pessoas veem lá as tendências diferentes, cores também, né? Sim. Esse mercado muda muito, né? As cores também, né? Entra muita coisa nova no mercado e é igual fala, né? A unha hoje é um oceano de possibilidades. Sim. Não se prende só nisso, tem muita coisa. Muita coisa. Muita e coisa. muito produto novo todo dia, né? Todo lança dia. Coisa nova, lança... E aí, assim, uma coisa que é interessante, que as pessoas, elas... hoje elas estão muito mais informadas, né? Sim. De coisas. Tudo. A informação está na mão. Exatamente. Né? Literalmente na mão. Exatamente. Então as pessoas vêm para você já com a informação pronta, né? Pronta. Com a pergunta e com a resposta pronta, né? Aí então quer produto novo, quer cor nova, quer técnica nova. Exato. E ficar atualizando isso toda hora. A gente tem que ficar esperto, né? Exatamente. Não passar. Trás, né? E a internet é isso mesmo, né? E assim, pro lado positivo como pro lado negativo, né? Porque às vezes a pessoa chega para você, por exemplo, unha, as pessoas vêm traumatizadas com algumas coisas, né? E aí você tem que estar preparada para poder trazer esse resultado positivo para ela também com informações. Por isso que é bom você estar sempre atualizado, sempre buscando conhecimento. Não, sem dúvida, sem dúvida. Atualizada, essa é a palavra. Atualizada. Temos duas coisas, ambiência e atualização. Estou notando. Ai, que linda. Yara, agora a gente tem um quadro, a gente interrompe as perguntas para entrar com um quadro. Ai, meu Deus. Esse é aquele que Ai, meu não Deus. combina, nada. Olha, gente. O seu vai ser chama na ponta dos dedos. E agora a gente entra nesse quadro rapidinho, que ele é cheio de atitude. É o nosso momento. A gente joga a frase ou uma pergunta e a Yara responde a primeira coisa que vier à cabeça. Ai, meu Deus. A regra é o seguinte, tem que ser sincera, rápida e sem pensar muito. Isso mesmo. Aqui a ideia é que você fale, mostra a Yara Neodesign por trás da mesa, por trás depois das clientes, na correria. Toma lá da cá. A gente fala, gente, você responde. Gente, elas acabam comigo, gente. É uma delícia. Vamos lá? Podemos começar? São 10, tá? Uhum. Cor de esmalte que nunca sai de moda. Nude. Nail art mais ousada ou mais clássica? Não gosto de nail designer. Não, de mais nail art. Clássica. Você quer mais clássica? Ai, meu Deus, errei. Uma manicure que te inspira. Michele Santos. O erro mais comum que uma profissional comete? Cortar o dedo. O erro mais... cutícula. Tira tudo ou só o excesso? Tira tudo. Cliente que mais marcou a sua vida? Camila Angelielli. Produto que não pode faltar na sua bancada. Gel. O que você sente quando termina uma unha perfeita? Ai, fico me achando, porque eu olho a unha linda, maravilhosa, e eu entreguei perfeitamente o que eu amo fazer. Unhas do momento, quadradas ou arredondadas? Amendoadas. Amendoadas. Uma palavra que define ser manicure? Paixão. Fácil. Passou com uma maestria respondendo. Ai, meu Deus. Gente, tô até suando aqui. Foi o momento de quebrar as perguntinhas de volta. Ai, com meu as Deus. Mas Mas muito bom saber, assim, né? É gostoso, uma né? pessoa responde, né? Muito bom. Mas dá um friozinho na barriga. Dá, porque, ai, pensa. Na hora parece que dá um branco, Dá um some branco, tudo, não é? verdade. Não vem a palavra, assim, É. fica... Qual foi o elogio, Yara, mais marcante que você já recebeu de uma cliente? Olha, na verdade, eu seria ingrata se eu falasse de apenas uma cliente. Porque, tipo assim, é um amor incondicional que eu tenho por todas as minhas clientes. Então, elas sempre me elogiam. Então, eu acho que não seria justo eu falar de uma cliente. Porque todas elas sempre me elogiam pelo meu trabalho. Então, eu seria injusta falar de apenas uma cliente. Porque todas moram no meu coração. E um elogio, assim, que te marcou? Ou um jeito que falam de algo seu que você fica bem tocada quando elogiam isso em você? Na verdade, eu sempre me coloco abaixo, né? Então, quando os clientes falam, não, você tem a capacidade, você vai lá e faz, eu acho que isso me motiva.
porque às vezes eu não me coloco também no lugar que as pessoas me enxergam. E hoje, igual hoje, estou quebrando uma barreira, né? Porque eu não sou muito de falar. E para mim hoje eu estou quebrando uma barreira e eu acho que isso aqui, todo esse momento vai ser algo que vai ficar marcado de agora para frente. Com certeza, com certeza. Vou te elogiar muito. Porque tá linda, né? Tá de lenda. Quem vê pensa que é a primeira vez que ela tá aqui. Imagina, nunca. Viu? Já tá, ó. Ela já faz isso faz tempo. Com certeza. Ai, ai. Tem alguma história de cliente que te emocionou e te emociona até hoje? Nunca tive nenhuma história assim. É porque são tantas histórias, então eu acho que cada história para mim é uma história diferente. Mas uma história que me marcou, não me recordo, assim. Eu acredito, Yara, que nesse momento de acolhimento, porque o salão tem isso, né? A gente para ali, fica um tempo, afinal mais ou menos umas 2 horas. Sim. Ali, né? Em média, né? Uhum. E aí, normalmente a gente tem essa tendência, ainda mais quando a gente está num ambiente acolhedor, a gente se abre. Exato. Né? A gente conta. Você deve escutar muitas conquistas, decepções, exato. Tristezas. Uhum. Então, isso deve estar bem arranjado no seu dia a dia. Sim. Então, por isso que são histórias que realmente cada pessoa tem uma história diferente. Eu aprendo muito, muito mesmo, com cada uma que senta na minha cadeira. Então, hoje, não só a Yara mudou, mas as clientes mudaram a Yara. Porque, às vezes, eu escuto histórias que eu levo para a minha vida. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai mudando, né? A gente vai lidando com as pessoas, a gente vai extraindo o melhor das pessoas. Isso é fantástico, viu? Fantástico. A gente percebe, assim, essa questão, essa sensibilidade, não é? É uma sensibilidade mesmo, né? A gente entender a pessoa nos entender. E assim, como eu falei, vai passando pessoas pela nossa cadeira e vai deixando um pouquinho delas, né? Cada um que passa deixa um pouquinho da sua história, né? E isso agrega na nossa. Sim. Não é? Agrega na nossa história. Cada pessoa que passa por nós deixa um pouquinho dela, né? Deixa. E aí a gente vai crescendo com isso, né? Tão bom. Essa muito troca, bom. né? Sem dúvida. É sensacional. A gente evolui. Yara, qual é o papel da autoestima no trabalho de uma manicure? A autoestima é o que a gente traz para a cliente. E a gente, eu falo que eu tenho uma personalidade forte, vamos dizer assim. E eu sou aquele tipo de mulher que eu elevo a outra. Então, quando a cliente chega com a autoestima baixa, eu acho que todas as mulheres são lindas. E a gente tem que estar ali apta a elevar elas. Então, igual eu falei, não é mais só as unhas, né? É você pegar uma mulher e ela tá lá triste com um momento, aí você faz a transformação da unha dela e ali você mostra para ela que ela é uma pessoa, uma mulher brilhante. Porque às vezes chega pessoas lá que tá aquebrantadas, tristes por algo, ou na família, ou no trabalho. E você ter aquele momento de trazer que ela é capaz de mudar. E é a autoestima não só da unha, mas a autoestima da mulher, da pessoa. Reflete, né, uma coisa na outra, né? Uma coisa que eu percebo no seu salão, a Yara tem uma marca, né? Eu acho que hoje sua marca pessoal ela é muito forte. O jeito que você se arruma. Eu vejo as meninas, elas têm uniforme, né? Eu lembro que uma vez ela estava chegando o jaleco delas, um rosinha, né? Super diferente. Elas já tirando da sacola e colocando e tal. E como eu trabalho com pessoas, empresas e tal, isso às vezes é difícil de ter. Né? Porque você tem sempre que vender aquela ideia, né? Gente, chegou um uniforme, vamos usar, nananã. E lá não, ela já tem isso nelas, né? E uma coisa que me chamava a atenção, que eu conheci uma que trabalhou lá também, que até os furos na orelha ela tinha igual o seu, de usar 3 brincos, que a Yara, isso é da marca, é a marca dela. Marca, gente, 3 brincos sempre. Quando ela vai comprar alguma coisa, tem que ter 3. A pessoa gosta. Que vende ama, né? Eu já vou vender 3. Exato, sempre gostei muito. É bom, mas é sua marca. Sim. Então eu percebo que isso também você acaba passando para quem está à sua volta, né? Sim. Valorizando essa questão dessa autoestima, né? De estar bem arrumado, de estar bem apresentado. Sim. Isso vende, né? Vende não só
porque é bonito, mas vende porque você percebe que a pessoa está bem. Exato. Não é? Porque quando a gente está bem, a gente quer ficar Exatamente. bem também, ser visto bem, né? E aí então você olha e fala, poxa, olha só, ela tá bem e eu quero ser assim, né? Motiva, né? Motiva. Imagina, se eu não tô legal hoje, eu chego num lugar desse e vejo essa, né? Acaba indiretamente, poxa, eu posso fazer também, né? Eu posso melhorar, eu posso... Motiva, né? Então é gostoso E isso. eu cobro elas, porque às vezes, né, a gente é uma equipe, a gente passa o maior tempo do dia juntas. Então, não imagina, tem que estar, o clima tem que ser bom para trabalhar. Eu sempre falo para elas, todas vocês têm que estar bem, porque a cliente ela tem que chegar aqui e ver que o ambiente é um ambiente que muda mesmo. Entrou dali para frente, tem lá o seu cappuccino, tem o atendimento das meninas, então é algo que eu cobro bastante delas, esse carinho mesmo. E você vê que a Fer já foi lá, né? E é algo que elas vêm trazendo mesmo. Elas compram essa ideia. Compram. Elas compram mesmo. Então é interessante que elas acolhem a cliente, já pega ali na frente, elas vêm receber a cliente, acho tão interessante, né? Aí a cliente vai embora, elas acompanham a cliente. Sim. Então, são coisas que não é que assim, mas isso é normal. Sim, é normal. Mas a gente não vê isso em todo lugar, né? Então é uma cultura, vocês têm uma cultura. Sim. É a palavra que eu queria, cultura. É isso. É bem forte. Eu busco isso mesmo. Isso é interessante porque, assim, a gente vê, infelizmente, mas a gente vê muito, competição, Sim. né? Não só nessa área, em todas, mas tem muita competição. Tem. E quando você vai num lugar onde não é que não existe a competição, e sim uma dá a mão para outra e fala, vamos juntos, vamos juntas ali, né? Exato. Vamos alcançar juntas, aí faz toda a diferença. Porque quando você chega num lugar que você percebe a competição, aquela rivalidade, já pesa. Então, não fica confortável. Não fica. Agora, quando é leve, quando você vê que uma ajuda a outra, o cliente sente tudo isso. Sente. E aí é onde, como eu falo, de novo, ele quer ficar, quer estar lá. Exatamente. De repente, ele nem precisa fazer a unha com tanta, né, com menos tempo, mas ele vai porque é gostoso, porque é terapia, não é mais unha realmente, né? É a terapia dele, é o momento, né? É o momento. E é exatamente isso, as meninas lá dentro, é uma família. Eu falo que aquelas meninas não são mais as minhas prestadoras de serviço, se tornaram minha família, porque eu quero que elas cresçam, que elas tenham, não seja só aquilo, sabe? Ah, eu tenho um sonho, eu tenho uma viagem, eu quero conquistar. Estamos aqui junto. Estou aqui para ajudar vocês. E uma ajuda a outra mesmo. Não tem competição. Isso é tão bom. Isso, é fantástico isso. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a profissão de manicure? Na verdade, assim, hoje já mudou bastante, né? Essa questão. Hoje a manicure ela já é mais valorizada. Antigamente ela não era tão valorizada. E que por trás de uma manicure tem uma mulher. Uma mulher que buscou conhecimento, uma mulher que cresceu, uma mulher que vem, ela se coloca ali para fazer um atendimento e que ela está ali para entregar o melhor que ela tem. E às vezes a pessoa ela não valoriza isso. E a cliente, quando busca esse momento e ela recebe isso, valorizar cada vez mais a manicure. Valorizar o trabalho daquela mulher. Com certeza, né? É bem isso mesmo, né? As pessoas começam a enxergar a profissional mais que a profissional. A pessoa ali, né? Que aquela pessoa também tem sentimentos, que aquela pessoa também tem a vida dela, né? Sim. E ainda assim ela está ali pronta para atender. Te dando atenção, te dedicando carinho, né? Sim. Porque é isso, né? É uma troca. E assim, é um trabalho de toque. De toque, né? é energia. É um trabalho de toque. Então, se você não está bem, aí aquilo fica um clima pesado. Fica. E aí, quando você está tocando na pessoa, mais ainda, né? Exato. Porque... eu como trabalhei durante muito tempo com isso, eu via assim, às vezes a energia da pessoa a pessoa estava meio chateada, alguma coisa assim, pesava. A cliente chegava, a cliente estava numa energia boa, uma vibração boa, a manicure ficava feliz. A manicure ela ficava animada. Por quê? Porque é gostoso, é bom. E aí o clima muda. Exato. Então, assim, imagina quando é o contrário, né? Quando a manicure está bem e a cliente está bem, aí a vibração fica lá em cima, né? Sim. É muito bom. Exatamente. Essa questão de ambiente é muito bom mesmo.
E, Yara, a gente já tem conversado há um tempo, tem uns desenhos vindo aí, né, umas novidades. E a gente queria te perguntar sobre essa questão de um evento, né, que você vem desenhando. Como que surgiu a ideia desse evento? Na verdade, esse evento está no papel faz um tempinho, né? E agora vai acontecer no dia 16 de agosto um evento voltado para nail designer e para manicure iniciante. Esse evento é de uma amiga. O meu vai vir posteriormente. Chama Imersão Semina. É para quem quer começar o mundo, né? Essa transformação para quem é iniciante ou pessoas manicures, né? Que já estejam no mercado, que queiram trazer essa mentalidade, tirar esse destravar. Porque tem muita gente que tem medo ainda, né? De começar uma profissão nova, uma profissão que, vamos dizer, tem tanta gente no mercado, mas tudo começa na mentalidade, e você estar conectadas com pessoas que já estão no ramo, com pessoas que já vêm trilhando um caminho, que já vêm buscando mais conhecimento que vai ser passado nesse evento, vai ser mais fácil para destravar essa mentalidade que muita gente tem de manicure. Porque não é mais uma profissão assim, vamos fazer uma unha. Não, é uma profissão que dá rentabilidade. Você pode ganhar dinheiro, buscar conhecimento. Mas, além disso, a mentalidade que você pode ter nessa profissão e trazer outras vidas para essa profissão. Que fantástico. Eu acho interessante disso quando olha para um segmento e foca, né? Que no caso são as manicures, iniciantes, ou mesmo alguém queira se reciclar, né? Porque eu vi que você anunciou já alguém que possa estar na área, mas eu quero mudar um pouco, né? Exato. Eu quero ver novidades, né? Sim. Porque tem muito isso. Às vezes a pessoa ficou presa num momento ali, num jeito e não alterou. Exato. E hoje ela tem essa possibilidade. Sim. E aí volta naquilo que você contou da sua história, a história Exato. que você escolheu, né? Contar. Sim. Você foi se aperfeiçoando, você foi fazendo cursos, você ficou perto de pessoas que tinham domínio. Exatamente. Como vai ter nesse evento, né? Que conhece muito bem a área. Então, para a manicure, é muito importante, mesmo que ela não esteja começando, estar próximo, né? De momentos assim, né? Porque o que você está próximo, você evolui. Porque às vezes a manicure, ela tá ali na casa dela, ela acha que aquilo ali é o suficiente, mas igual eu falei, tem um horizonte muito grande para quem quer crescer. Então, às vezes a gente fica ali focada naquela corrida, né? De todo dia fazer a mesma coisa, sem olhar para os lados. E às vezes ela tá ali querendo um pouquinho que ela muda, algo que ela muda pouco, ela consegue crescer muito mais. Então, é isso que a gente quer trazer. Porque às vezes tem mulheres que estão insatisfeitas no trabalho, e tem vontade, tem medo de sair. E para falar que é real, que tem a possibilidade de você crescer como manicure. Se você trilhar o seu caminho, o passo a passo correto de como você pode fazer isso, N possibilidades. Verdade. Então, você me diria que o evento, ele é um destrave, digamos destrave. assim. É um Por destrave. isso, O propósito do evento Isso. seria um destrave. Exatamente. Esse, como é uma mentalidade voltada, imersão semina, é como se fosse uma semente mesmo. É como se é algo para você ir trazendo esse processo, né? Esse passo a passo. Porque eu falo, é um passinho de cada vez. Porque hoje o mercado entrega muito assim. Ela já vê o final, que foi algo que a gente estava falando no início. Mas tem algo que você consegue de pouquinho em pouquinho, porque você vai aprender uma coisa, você já tem um resultado. Você pega e investe. Aí você faz outro resultado. Investe de novo. Porque às vezes a pessoa ela tem aquele momento, aquilo, e compra algo que não vai satisfazer ela. Ela vai se frustrar. Entendeu? Então o ideal é esse passo a passo, para a gente trazer que é real isso. Que de pouquinho em pouquinho você constrói a sua história. Sim, seguindo, né? Seguindo Exatamente. os processos, né? Vamos eu respeitando, penso, né? Exatamente. Eu penso dessa forma. Porque eu acho que às vezes a pessoa se frustra. Às vezes a pessoa vende algo muito, mirabolante, e na prática não funciona assim. Na prática funciona o passinho de cada vez. Porque se você é uma manicure e você quer se tornar uma nail designer, vamos fazer uma esmaltação com poucas coisinhas que você muda. No seu dia a dia você já vai dobrar aquilo que você já faz. Aí você já vai querer aprender mais, aí você vai para outro passo, aí você investe. Aí você já tem técnica, já tem jeito e vai mudando ali o seu dia a dia, vai melhorando.
E o interessante disso é a pessoa ela vai evoluindo no seu trabalho e que traz retorno financeiro, né? Exatamente. Porque se ela tem técnicas novas, abordagens diferentes, ela cobra por isso. Exatamente. Então ela ganha mais. Exatamente. Né? Então a questão do investimento, qualquer área, mas a gente está falando das manicures, Sim. é que só vai trazer retorno para ela mesma. Com né? certeza. E é isso, porque às vezes com o que ela já sabe. Às vezes a pessoa não sabe, vamos se dizer, fazer unha. Aí ela vai aprender, fazer a unha básica. E um pouquinho que ela faz a mais, ela já consegue mudar aquilo. E é isso, trabalhando para ter esse destrave, porque às vezes a pessoa ela é travada. Mas tá na mentalidade. E com destrave ela vê resultado, aí motiva ela a querer avançar mais, Avançar mais. Porque ela viu o resultado, né? Exatamente. A gente é muito isso, né? Eu preciso fazer, mas aí não viu o resultado, você fica meio travado. Mas se sentir uma melhora, você fala, gente, isso é bom, vou fazer, né? Valeu. Ou então, até quando a pessoa vai fazer eu falo que acontece muito. Às vezes a pessoa ela nunca trabalhou com aquilo, aí pega e vai fazer um curso de alongamento de unhas. A pessoa nunca teve o contato. E às vezes ela se frustra, entendeu? De repente, se ela tivesse começado da forma do passo a passo, não, vou aprender a fazer assim. Primeiro fazer unha, né? Depois a gente vai alavancando. Eu penso dessa maneira. É o que deu certo para mim. Então eu acho que a pessoa acaba não se frustrando. E esse é o papel de mentor, né? Exato. Porque o mentor, na verdade, ele tem que ter experiência naquilo que ele vai executar. Exatamente. Se eu vou chegar para você falar algo sobre um assunto, eu tenho que dominar isso. Sim. Então você vem com essa questão, né? Nascendo uma mentora. Sim. Porque você tem uma história, teve as mudanças na vida que você sentiu na pele. Exatamente. E hoje você consegue passar para as pessoas para que elas não tenham que passar pelo processo doloroso. Elas podem passar já por um processo de resultado. Exatamente. Eu tive dificuldade, porque assim, eu trabalhei 15 anos com unha tradicional. Você deve ter passado por isso, Evelyn. A hora que você fala, não vou fazer mais dessa forma, vou mudar. Tudo que a gente resolve, que a gente vai mudar, sempre tem uma dor, né? Exato. É difícil, é mudança, né? Tudo que te tira da zona de conforto dá. E aí eu falo que na hora que eu mudei, nossa, a maioria continuou comigo, porque era unha tradicional, que aí entrou a esmaltação em gel, que elas viram que o trabalho ficava muito mais bonito. Que durava muito mais. Teve algumas que quis me matar, lógico, porque tem clientes que não troca a técnica, né, de tradicional para gel. Só que hoje no Villa Beauty tem as duas, tanto a tradicional como a de gel. Mas é algo que para elas é muito melhor. Eu tenho uma amiga, eu acho tão engraçado, porque eu amo, né, o gel. Desde que eu conheci, virou algo da minha vida. E outra, não descasca. Eu tô com a unha bem feita o tempo todo, né? Então, essas são as vantagens. Sim. E aí eu comecei para ela, viu, vai fazer. Faz, porque ela faz tradicional. E faz até hoje. Aí ela falava assim, ela começou a ver minha unha, gostei, fica assim, fica. E de quanto em quanto tempo você faz? Eu falei, até 21 dias, sei lá. 21 dias? Não, eu gosto de ir toda semana no salão. Então, o negócio dela é ela quer estar no salão toda semana. Exato. Por isso que ela faz a tradicional. Então, como que é engraçado isso, né? Tem ela gente não, que eu ama, gosto né? de ir toda semana, né? Então, é essa questão do acolhimento também. Sim. Vai atender vários públicos, né? Tanto aqui que quer ir toda semana, aqui não dá para ir toda semana, daí então atende todos os públicos. Exato, é uma delícia. Sai feliz. Exatamente, todo mundo sai feliz. Sim. Beleza? Aí se deixar, a gente vai ficar... já falamos o propósito, então o que as manicures podem esperar desse evento incrível? Então, nesse evento eu vou trazer mentalidade, networking, que uma pessoa ela não consegue crescer sozinha, porque a gente tem que ter uma união hoje no mercado, parte financeira, vendas. Então vai ser algo muito legal, é algo que eu quero trazer no meu evento. Na imersão Semina, que eu tô vai ser mais para iniciantes mesmo. Então, é mais essa transição, essa mentalidade de transição para quem está iniciando, para quem quer se tornar nail designer. Muito bom. E se você pudesse deixar uma frase para toda profissional que trabalha com unhas, qual seria? Quem domina a técnica faz unhas bonitas. Quem domina a mentalidade, gestão e posicionamento deixa um legado. Uau! Fantástico. E conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então não é só sobre unhas, é sobre a mentalidade, é só sobre a pessoa evoluir. E é constante evolução, a gente tem que estar em constante evolução. E se apoiar.
se apoiar, se unir. Porque as mulheres têm uma força muito grande quando elas se unem. Então, eu acho que o que falta um pouco ainda no mundo feminino é essa união. É a união para uma, vamos dizer, né, consertar a coroa da outra. Ai, Fantástico. que lindo. Nossa, essa eu É quero clichê, levar pra história. Mas é clichê, mas não é? Não é? isso. Yara, que honra te ouvir, assim, de verdade, saber um pouquinho dessa sua história, entender os seus propósitos. Agora, eu falo propósito porque na vida acho que a gente tem vários, né? Sim. A gente começa de um jeito, a gente vai atualizando os Exatamente. propósitos. Acho que esse é o ponto. E hoje aqui na mesa, aqui conosco no podcast, você representou milhares de mulheres que fazem da beleza o uso da autonomia e realização. Sim. E você falou muito dessa questão, né? A pessoa poder fazer algo que ela vai ter uma rentabilidade, ela vai ter a sua segurança, mas mais que tudo fazendo algo que ama, né? Exatamente. E eu sei que encerrou, né? Mas eu falo assim, que mudou a minha vida, mudou a minha família, porque você sabe que meu marido também veio trabalhar da minha área. Então é algo que muda vidas, quando você se posiciona, quando você resolve crescer. Isso é fantástico, Isso né? É fantástico. E esse movimento, esse seu movimento do evento e tudo mais, a gente vê que ele tem um poder, né? O poder de colocar as pessoas em movimento, de transformar as histórias, transformar as pessoas, né? Transformar a profissão de manicure, dar vida, dar mais valor, mais potência para isso. Isso é fantástico, isso é louvável, não é? Verdade. E eu falo que é um dom divino. É um dom de Deus. Tudo que eu agradeço grandemente por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muito bom. Tudo mesmo. A gente aqui está na torcida por você e também na torcida pelas mulheres que serão impactadas no seu evento. Também estamos torcendo por isso. Se Deus Com quiser, certeza. vai dar tudo certo. Já deu. E espero que esse podcast sirva para destravar muitas mulheres e que você é capaz de chegar aonde você quiser. Aonde você quiser. Que linda! Muito obrigada, Yara. Muito obrigada por dividir com a gente essa história, a sua história, essa história fantástica. Obrigada por você dar voz, né? Dar voz às manicures, dar voz à profissão com tanta dignidade, com tanto poder. A gente tem, nossa, imensa gratidão, né? Por poder colocar isso para o público, né? Colocar isso mesmo, para que as pessoas escutem, vejam a Yara. Sim, eu que agradeço a Feira, agradeço você também é um exemplo. Eu te segui quando você era profissional da beleza e a Fer não tenho nem palavras para falar. Obrigada. Sabe, eu sei que eu posso contar com você e espero que Deus continue iluminando cada vez mais a sua vida também, Evelyn. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Você pode... Muito feliz.